Mas a primeira dúvida que a gente vai abordar é uma dúvida que tem a ver com a partícula euro. Solange e Bruna, que estão no C, já viram isso. Já o pessoal do grupo B está começando a ver. Então, é uma dúvida pequena, simples, a gente resolve rápido. E eu vou compartilhar com vocês a dúvida e a página para a gente poder esclarecer junto, certo? A dúvida de Vera, né? Ela disse que entendeu o que tinha na videoaula, mas ainda assim, na página 35, que é no material, na gramática que a gente está usando, tem uma frase. E a frase, ela traduziu da seguinte forma, ó, até Bruna e Solange, que já conhecem o uso da partícula oro, vão lembrar disso. 소파는 TV적으로 움직여주세요. E aí a dúvida, ela entendeu o que o uso desse oro está fazendo ali. Quem consegue indicar já? Eu acho que todos os dois, todo mundo que está aqui já sabe o uso do oro, o que é que está fazendo ali. Ele está indicando meio ao instrumento, ele está indicando direção, ele está indicando o quê? Direção. Isso. Então, a gente já sabe o que é sofá, né? Sofá, sofá, TV também a gente já sabe. O que a gente pode ter dúvidas é o verbo, porque a gente não tem vocabulário. Mas se quiserem anotar, o verbo é 움직이다. 움직이다. A dúvida dela não foi sobre o uso da partícula, foi sobre, olha lá, restou dúvida sobre 움직, a ação. Ela talvez quis perguntar, é um verbo de ação? E o verbo 주세요. Trata-se de uma expressão. é, Quem conseguiria responder isso aqui? Alguém quer tentar? Umdigirá significa mover. Isso. Esse umdigirá é um verbo para vocês. Vocês acham que é um verbo descritivo ou um verbo de ação? E por que não é descritivo? O que é um verbo descritivo? Quem arriscaria dizer? Isso. Isso. Precisa de um verbo que indique a ação de mover, né? Então, umdigirá, mover. Sendo resumida aqui, porque a gente vai preparar uma dica com esse tio Senhor. A gente já começou, né, Bruna? A preparar, mas como eu foquei na primeira dúvida que vocês estão vendo aí, Chonsuhada e Ketutada, isso me levou um bom tempo, então o do tio Senhor eu não preparei ainda por completo. Na semana que vem, no próximo encontro, eu fecho essa dúvida. Mas dá para explicar por aqui. Quando a gente quer pedir algo, deixa eu voltar aqui para, já que vocês já sabem do que se trata, né? Quando a gente quer pedir algo para alguém de maneira educada, como o Rito falou, a gente vai usar, a gente pode usar to say you. A gente, na verdade, pode usar say you, pode usar say you, depende do verbo que a gente está colocando ali do nível de polidez. Então, essa explicação aqui é mais rasa, porque a gente não tem o materialzinho já pronto, vocês vão ver que para o outro verbo, a outra dúvida já está pronto. Mas para hoje, o Senhor, a gente vai começar hoje e terminar no domingo que vem entregando para vocês o material já prontinho sobre isso. Então, quero fazer um pedido de maneira educada, como a Rita falou. Usa o Senhor ou o Senhor. Qual é a diferença, né? No caso daqui específico da questão, que tem lá, vamos lá mostrar para vocês a questão como é que tá. 소파는 TV적으로 움직여 주세요. Na tradução, eu queria aproveitar esse momento aqui, porque nós fizemos um ajuste na gramática e removemos na tradução ali a expressão ao lado. Porque na frase em coreano não temos ao lado, não está escrito isso. Só está escrito TV joguro. TV, televisão, né? Jog é uma palavrinha que indica direção. Nós vamos usar com algum termo. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, viu? Vocês viram lá na videoaula, né? Agora me deu branco. 오른쪽, 오른쪽, direita, 왼쪽, esquerda. Então, direção direita, direção esquerda é um termo que a gente usa quando a gente vê, já sabe que está falando de algo relacionado à direção, certo? O oro é a nossa partícula e lá embaixo na tradução a gente consegue ver, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né?
que a frase, na verdade, ela vai dizer mova quanto ao sofá, falando do sofá, o sofá é o assunto, né? Mova, ali o verbo no final, umdigirá, mover, em direção à TV. Não seria em direção ao lado da TV, não temos a expressão ao lado. Era isso que eu queria que vocês anotassem quem imprimiu a gramática e já fazer essa ressalva. Já foi corrigido no material e ele já está na pastinha do grupo, certo? Quem imprimiu, quiser mudar essa folha, às vezes quer imprimir de novo, ou quem preferir pode anotar em cima disso aqui, remover esse ao lado, certo? Isso deve ter sido na hora que a gente fez tradução automática, né? E as frases elas vêm com sentido, a gente vai ajustando no português, certo? Pronto. A dúvida de Vera, resumindo aqui para fechar essa dúvida, a dúvida dela foi o seguinte: por que é que a gente usou? O que é isso, esse undikyo e o que é esse outro verbo juseyo? Então, usar o juseyo, a gente pode usá-lo com verbos para fazer esse tipo de pedido de maneira formal. Geralmente a gente usa o juseyo quando a gente faz um pedido que é para o nosso próprio bem. Digamos, a gente está, deixa eu voltar aqui, a gente está no cinema, vai assistir um filme e a gente não consegue ver bem a tela porque alguém está em pé na nossa frente. E a gente quer pedir que a pessoa se sente de maneira educada. Então, 앉으세요, andar, sentar, tem um diet no patim, que é um patim duplo, 앉으세요. Essa é uma explicação bem rasa, porque eu quero trazer para vocês a diferença de usar seio ou juseyo. Isso no materialzinho do domingo que vem, tá certo? Ficou alguma dúvida aqui? Vamos ver a outra dúvida que já vai levar a gente para a tarefa do caderno de treino do grupo B, que é a dúvida da Vera também, quando ela diz assim: nos exercícios I e K, traduzidos como irei para casa e irei para Seul, entendi ser em caso 2 de direção, de partícula ero. Ao mesmo tempo, ambas tratam de destino específico. Pergunto se também não caberia partícula e. Então a dúvida dela é quando usar e ou ero. Por que é que a gente está pedindo para vocês usarem ero? Qual é a lógica disso? Vamos lá explicar? Sim, caberia partícula e. Eu posso dizer de gaio, ou de gaio, depende do contexto. De gaio, vou para casa, e realmente, certamente, essa é a minha decisão, é o que eu vou fazer. Ou de gaio, vou em direção à casa. De repente, eu preciso fazer outra coisa, não necessariamente ir para casa. Pronto, acho que agora deu. Eu vou repetir daqui, às vezes vai a pessoa vendo, né? ela disse 오늘은 제가 학교로 갈 거예요. E agora? O que será que ela quis dizer? 학교. Isso, mas a gente tem partícula aí. 학교로 갈 거예요. Né? Então, o que é que essa frase significa? É uma frase abrangente? É abrangente ou restrita? A ideia que ela quer passar. Isso, isso. Hoje ela vai para a escola que perguntaram, né? Mas não tem certeza. Ela tem, ela sabe que ela vai, ela está afirmando, é uma declaração, né? Porém, ela não está indo diretamente para a escola. Hakioro kalgoyo. Eu vou em direção à escola. Isso não quer dizer que ela vai para a escola. Pode ser que ela resolva ir, mas a intenção dela pela frase não é essa. É quando eu digo, hoje eu vou, me encontra ali em direção ao shopping. Não, mas perto do shopping tem uma pet shop, tem um dentista, tem uma livraria. Então eu não decidi muito bem, né? Eu vou naquela direção, mas não quer dizer que eu vou exatamente para o shopping, certo? Quando eu uso partícula e, de gaio, é porque eu vou para casa. Realmente, minha decisão é ir para aquele lugar específico, estado. Quando eu uso a partícula o ero, resolvo trocar o e, né, de gaio por ero e dizer 집으로 gaio. A minha intenção não é ser tão direta, não é ser tão decidida a ir para casa. A minha intenção ela é mais abrangente.
eu vou em direção à casa. Ou 도서관으로 가요. 도서관으로 가요. Vou em direção à biblioteca, mas não quer dizer que eu vou para a biblioteca. Exatamente. Pode ser que eu acabe indo, mas é algo mais solto. Eu não tenho muita certeza se eu vou para lá, mas eu estou indo em direção. Se pegar eu, vou para casa, e realmente, certamente, essa é a minha decisão, é o que eu vou fazer. Ou 집으로 가요, vou em direção à casa. De repente, eu preciso ir fazer outra coisa, não necessariamente ir para casa. Então, aqui na alternativa que gerou dúvidas para Vera, na alternativa I, 집으로 갈 거예요. 갈 거예요 é o verbo 가다 no futuro, irei, né? O verbo ir no futuro, irei em direção à casa. A pessoa não está dizendo que vai para casa exatamente, mas naquela direção. Nós vamos usar 으로 quando esse lugar não for o nosso destino específico, ou seja, a gente vai naquela direção, mas não exatamente para aquele lugar. Voltando aqui rapidinho na G. 오른쪽으로 갔어요. O verbo 가다, de novo, ir, no passado. Fui, fomos. Fomos em que direção? 오른쪽. 오른쪽, quem acompanhou lá tem no aplicativo algumas direções, né? Significa direita. Então, fomos na direção à direita. Fomos em direção ao lado direito, ao que está à nossa direita. A direção é à direita, certo? Então, as duas indicando direção, as duas são caso 2. A mesma coisa acontece com a alternativa H. Seul, Seul, Ro, que está marcando esse local, né? E a gente já sabe que podemos indicar um local de maneira mais abrangente, não exatamente Seul, mas na direção de Seul, né? Então, nós temos na frase aqui, 서울로 갈 거예요. Irei, iremos, né? Depende de quem é a pessoa, em direção a Seul, ok? Vamos para a próxima página. Então, vamos para aí. 이번 주말에. 주말, todo mundo já deve ter ouvido aí, né? Quando você fala 주말에 어때요? Né? 주말, final de semana. Esse E está aqui para marcar uma expressão de tempo. Então, quem é do grupo C já sabe, caso 1 de uso da partícula E, marcar a expressão de tempo. Final de semana expressa, indica um tempo, né? E bon. E é este, esta. Bon é um classificador. Seria como se eu dissesse literalmente, este um final de semana. A gente vai ver isso em fevereiro, mais ou menos. 이번 주말에 어디 갈 거예요? Ao verbo 가다 no futuro. 가다, tira o da, acrescenta real para esse verbo. E 거예요, 갈 거예요 é irá, irei, iremos, é o verbo ir no futuro. Quando a gente usa aro, a intenção da pergunta é deixar tudo mais geral. 어디로 갈 거예요? A gente traduziria como irá, você irá na direção de onde? Né? Não seria bem onde irá, mas em que direção? Na direção da onde você irá? A gente pode usar 어디로 갈 거예요, mas a intenção da pergunta é mais abrangente. Eu não estou perguntando especificamente o lugar que você vai, mas em direção a quê? A que lugar você vai? 어디로 갈 거예요? Em direção aonde você vai? Seria essa tradução mais próxima. Vamos ajustar isso no caderno, certo? Para não confundir vocês com esses detalhes. Como é que essa pergunta se encaixaria num contexto? Bom, digamos que eu costumo viajar aos finais de semana. E eu vou, às vezes eu vou para casa do meu pai, que tem um sítio lá perto da praia. Então, outro final de semana eu vou encontrar os amigos num campinho que é para fazer esportes. E aí ele me pergunta, né? Bom, essa semana você vai para que lado? Olha em português como a gente faz, né? Para que lado você vai? Vai fazer o que essa semana? Para que lugar você pretende ir? Quais as opções que você vai usar? Então, é uma pergunta abrangente. Eu posso dizer, eu não sei não, acho que eu vou lá pro lado da casa do meu pai. Ou então acho que eu vou ficar por aqui mesmo, que é mais perto, lá pro lado da casa da minha mãe. Mas não tem uma definição, uma coisa muito certa que eu vou para aquele lugar. Eu vou ficar por ali, né? Então, é uma pergunta que caberia num contexto em que eu não tenho muita certeza do que aquela pessoa vai fazer. 어디로 갈 거예요? Você vai em direção aonde? Tá indo para que lado, né? Ou quando eu quero pedir uma carona a alguém, e a pessoa não sabe exatamente para onde eu vou. Então, 어디로 갈 거예요? Você vai para qual direção, né?
Deu para entender como usar essa frase? Vamos para a outra, J. 对就 ó, interessante. 对 é atrás, significa atrás. 对 sem o xian no batim. É bem interessante isso. Só o 对 do primeiro bloquinho, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Esse 对 significa atrás. Jok, a gente já sabe que é o termo que representa, dá essa ideia da direção, né? A gente sabe que está falando de algum lado, frente, trás, direita, esquerda. Quando a gente junta de com jok, existe um fenômeno em coreano que é colocar esse xian no patim. Quando junta dois termos, como a gente viu, quem está no projeto há mais tempo viu namunip. Namunip. Deixa eu colocar aqui namunip. Namu é árvore, né? Acho que todo mundo deve conhecer esse termo, que é bem fácil. Namu é árvore. E ip é folha. Namunip. Que ao unir esses dois termos na fala, isso começou na fala, né? A fala é quem faz a gente mexer na gramática. A gramática existe porque a gente começou a falar, a se comunicar. Precisava regularizar a nossa fala. Então, isso aqui, esse fenômeno de dizer, né, namu, árvore e folha, quando a gente queria usar o termo junto, namu, ip, né, na fala começou a se falar assim, ó, namunip, namunip. Porém, essa mudança, essa junção desses dois termos, né, para formar o namunip, para eles se justificarem, a gramática precisou justificar isso. Quando é que isso ia acontecer? E aí ela coloca aqui, ó, o shirt, indicando que houve uma junção desses dois termos. Esse shirt deve aparecer no primeiro, para que os dois termos formem um substantivo, se a gente pensar em português, um substantivo composto, né? Guarda-chuva. Olha, a gente tem guarda, em português a gente escreve guarda, é um substantivo, e chuva. Quando a gente quer unir os dois, como é que a gente faz? A gente faz só isso? Guarda-chuva, é assim que a gente faz? Ou falta alguma coisa? A gente coloca um hífen, né? Existe um hífen. Tem que ter alguma coisa para indicar que são dois substantivos que estão se conectando para formar um outro. Não é mais só guarda, não é mais só chuva, é guarda-chuva. Mesma coisa em coreano, claro que, né, do jeito deles, só colocar namu e ip não era isso que a gramática permitia fazer. Eu fiz um videozinho explicando isso, depois eu acho que ainda tenho ele salvo aqui. O Xian, na verdade, em regra, ele fica com som do T de tatu, né? No patim. Porém, a pronúncia não ficava legal. Então, aí eles foram lá e definiram, quando fosse fazer a palavrinha namu, esse ticante, esse som do T curtinho, né? Que a gente teria que fazer em regra, vai ter um som do N. Desculpa, peraí. É, namunip. E aqui também, nip. Eu tenho um videozinho explicando isso melhor, pra gente não aprofundar muito nisso. Então, a pronúncia ficaria namunip, disso aqui. Namunip. Estranho, né? Pra gente é um pouco estranho, a gente acha que já viu tudo de patinho e não viu muita coisa. Então, quando a gente volta aqui, ó, 그쪽으로 가세요, seria vá em direção, então essa tradução aqui também a gente vai ter que ajustar, vá em direção à retaguarda, ou atrás, né, a parte de trás, ao lado de trás. Olha o uso do seio, 가세요, fazendo um pedido, né, polido, educado. Então, essa daqui foi a última dessa página. Aliás, falta H, né? Vamos rapidinho. 오늘은 커피숍. Quanto a hoje, cafeteria, eu coloquei café aqui na tradução, mas pode ser loja do café, cafeteria, não vai atrapalhar, né, o que a gente está tentando fazer. 커피숍으로 가요. Vou em direção ao café. Então, quanto a hoje, vou, vamos, como temos aqui, em direção ao café. Nós não vamos para o café, para a cafeteria exatamente, mas vamos naquela direção, tá bem? Vou para a próxima. Deixa eu dar uma olhadinha se alguém tem alguma dúvida e colocou aqui no chat, porque tem que acompanhar, né? Mahara colocou a frase dela antes. Não consegui encaixar o verbo trabalhar na frase. Eu queria colocar eu irei trabalhar no hospital. Bom, temos dois verbos, ó, ir e trabalhar, que é uma coisa que eu não sugiro que a gente faça ainda. Eu não tenho certeza de como fazer isso ainda. Eu já vi, mas se eu parar para explicar com detalhes, eu prefiro não arriscar, certo? São frases com mais de um verbo. Ainda não estou preparada o suficiente para isso, tá bom?
Ela saiu do encontro, mas ela acompanha depois. Para terminar do grupo B, é a alternativa A e C. Conforme estudamos, indique o caso de uso. 핸드폰으로 전화했어요. 전화, telefone. 했어요 é o verbo radar no passado. Nós temos um verbo composto aqui. 전화하다, telefonar. Então, eu telefono, 핸드폰. Vocês tinham um vocabulário de apoio para isso, né? A gente deixa disponível. Significa celular. 핸드폰, celular. Não é um lugar para eu indicar direção, mas é um instrumento, um meio para alguma coisa. Então, esse aqui é o caso 1, né? Até agora a gente só viu o caso 1 e 2. Caso 1, uso do telefone, né? Eu uso o telefone. Eu telefono com o celular. E a C, 택시로 갈 거예요. Eu deixei uma ressalva aqui, né? Que falta um espaçamento. Então, eu peço muita compreensão de vocês com esses erros de digitação, porque, gente, é um material com mais de 100 páginas e vai ficar maior, né? Porque a gente está colocando mais coisas para ano que vem. E são só 2 pessoas para fazer essa revisão. A gente vai fazendo e às vezes acaba passando uma coisa ou outra. Mas a gente vai pontuando o que for necessário corrigir aqui. Então, 택시로 갈 거예요. Taxi, táxi. Então, não é pode ser um lugar, né? Eu como no táxi, eu leio um livro no táxi. Poderia ser. Então, vou táxi. O que é que faz mais sentido? Vou de táxi. Vou usando o táxi, né? O táxi é um meio, um instrumento. Se você me disser que o táxi é um lugar e disser vou em direção ao táxi, poderia ser? Essa eu vou deixar vocês responderem. Eu vou ver se tem alguém aqui online acompanhando, para ver se consegue responder. Vou corrigir aqui também para não gerar dúvidas depois. Oi, vou no futuro, ou melhor dizendo, irei, né? Ou iremos, depende do sujeito. Irei. Irei o quê? Tem a palavrinha táxi ali. Irei táxi, tá? Quem vai, o verbo ir, esse verbo gadar, exige o quê? Um lugar, né? Claro, o táxi pode ser um lugar. Bom, eu falo já com você, deixa eu chegar ali no táxi, deixa eu ir até o táxi, né? Então, táxi, sim, pode ser usado como lugar da frase. Se ele é um lugar, ele pode ser marcado pela partícula de lugar, e. Se eu coloco 택시에 갈 거예요, eu estou dizendo irei para táxi, certo? Irei para o táxi. Tá bom, eu falo com você daqui a pouco, eu irei para o táxi agora, eu vou, né? Tudo bem que essa frase usando o gadar não faz muito sentido, porque o gadar é um verbo que significa ir. Vamos trocar esse gadar pelo verbo radar, que é pegar o táxi, que é o que você usou, radar. Colocar no presente, tá? Eu pego, pego táxi. Quem pega, pega alguma coisa, né? Então, eu preciso de um objeto. E aí, então, aqui eu já não vou marcar com e, vou marcar com ul. Opa, 택시를 타요. Eu pego o táxi. Então, tudo depende do verbo que a gente está usando. E depende também da partícula que a gente vai resolver colocar no termo. Se você quer dizer, vou pegar o táxi, se eu não me engano, é 탈거예요 também, se eu não me engano. Pegarei, futuro, né? Pegarei, ou tomarei, depende da tradução que você quiser fazer. Pegarei, e a palavra táxi está ali. Quem pega, pega alguma coisa. Então, pegarei o táxi. Não daria para colocar 택시로 aqui, já que 로, ele indica a direção ou o meu instrumento. Digamos que eu quero dizer que eu vou pegar o táxi é o meu instrumento. Só que aí, esse ro, a gente traduziria para o português como usando, ou com, ou de. Pegarei de táxi, não faz sentido. Pegarei com o táxi, não faz sentido. Então, esse ro não se encaixaria com o verbo radar. Deu para entender um pouquinho? Então, 갈거예요. Irei, usando táxi, né? Se eu digo 택시로 갈거예요, eu irei de táxi. Mas essa frase também pode significar irei em direção ao táxi. Não pode? Irei, o verbo tá aqui, 갈거예요. Irei. Quem vai para algum lugar, né?
Então, se eu não coloquei lugar na frase, além da palavra táxi, essa palavra táxi, a gente sabe que o táxi pode ser um meio, um instrumento para fazer algo, né? Mas pode ser também um lugar. Então, um táxi é um lugar onde eu acompanho o meu Facebook enquanto chego no trabalho. Então, eu vejo as minhas redes sociais no táxi. E isso serviria tanto caso um quanto caso 2. Essa é a questão que eu deixei para vocês verem. Dependendo, até que tá faltando para a gente saber se é um ou dois aí. Falta alguma coisa para a gente saber. O que é que ajudaria a gente a saber se é o caso um ou dois? Isso, isso. Se a frase tivesse mais informações, talvez ficasse mais fácil. Como, por exemplo, 학교에 택시로 갈 거예요. Fica mais fácil, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Se a gente tivesse uma frase maior, a frase pequenininha, então o que está faltando na frase é contexto, são mais informações, para a gente ter certeza do que esse é caso um ou caso 2, né? Se a frase viesse assim completinha, como ficaria mais fácil? 학교에 택시로 갈 거예요. Então eu tenho um lugar já marcado com E, escola, o verbo no futuro, irei, então irei para a escola. Aí eu já sei que o escola é um lugar que eu certamente vou. É para lá que eu vou. É a partícula E. Irei para a escola. Isso, é um instrumento. Aí aqui é caso um, não tem como ser o caso 2, né? A gente já tem um lugar marcado, certo? Só que como a frase omitiu isso aqui, aí gera dúvidas porque a gente não tem o contexto, não tem mais informações. Tekshirogai pode significar irei de táxi, numa conversação, né, falando, porque a gente vai se entendendo o que é que a pessoa quis dizer. Ou irei em direção ao táxi. Tô no telefone, alguém me liga e fala, tá me vendo aqui? Não, eu tô aqui, ó, no fundo. Ah, eu acho que eu tô te vendo, tá? Então, tá com aquele táxi, então? 택시로 갈 거예요. Eu vou em direção ao táxi, me encontre lá, certo? Pronto, então vou voltar aqui para a tarefa. Pronto, aqui, o que mais? Essas três aqui. 오른쪽으로 가세요. 오른쪽, direita. O que é que essa frase quer dizer? Quem respondeu aí? Isso, caso 2, direção. Fui, ou foram, ou fomos, né? Depende do sujeito, em direção à direita. Vamos para a direita de maneira geral, né? Isso, caso 2. Isso aí, caso 2 mesmo. Não tem como ser instrumento, né? A casa, para a frase aqui não faz sentido. Ir, casa, né? Não faz sentido. Na J agora, acho que é J não, a K. 서울로 갈 거예요. 서울, Seul, né? A cidade, a capital da Coreia. Isso aí. Solo. Olha como a gente coloca o ro, a partícula ro, né, depois de Seul, que já termina com um real. A gente tem que ler dois reals, um no patinho e outro no bloquinho seguinte, sempre som de L. Solo calcoeo. Vou em direção irei em direção a Seul. Então aqui, estou passando, mas se alguém tiver alguma dúvida, certo? Acho que aqui terminamos, né? Foi. Terminamos a tarefa do grupo B. Então, quem for do grupo B e não quiser acompanhar o restante, a gente vai falar do grupo C aqui agora. Ficou alguma dúvida? Deu, né? Pronto. A dúvida de Vera, né? A última, que bom. A dúvida de Vera aqui então foi essa, que quando usar o E, quando usar uro. Uro em direção mais geral. Eu vou em direção a algum lugar, em direção àquele outro. E o E, quando eu tenho certeza que eu vou para um lugar específico. Eu tenho um lugar específico que é para lá exatamente que eu vou. Então vamos para o C agora. É até bom, porque o pessoal do B também pegou a noçãozinha do que está vendo no grupo C, né? Ó, na E. 토마스, 토마스, 토마스가 런던 é o nome do país, né? Londres, é o nome de Londres, em coreano. 런던 왔어요. Eu uso E ou uso E só? Quando eu digo que Thomas veio de Londres, Londres não seria é um lugar, mas é um lugar onde algo, essa ação de vir, se originou. Eu uso E ou E só? Isso aí.
Então, seria veio a partir. Se eu fosse colocar assim um pezinho da letra e tentar dar uma tradução para essa partícula, o sentido dela seria a partir de algum lugar. É claro que partícula não se traduz, mas a ideia seria essa. O Tomás veio de Londres. 토마스가 런던에서 왔어요. 토마스가 런던에서 왔어요. Thomas veio de Londres. Quem lembra que caso de uso é esse da partícula do sujeito aqui? Caso Caso um, declaração. Uma declaração feita que poderia servir como resposta a uma perguntinha com palavra interrogativa. Se eu tirasse, não soubesse quem foi que veio de Londres, eu poderia dizer 누가, quem, ó, é o 누구 com lugar. 누가 런던에서 왔어요? Aí a resposta seria 토마스가 런던에서 왔어요. O Thomas veio de Londres. Foi o Thomas que veio, certo? Vou para a próxima para a gente ver se alguém tem dúvida nessas duas aqui de baixo, né? Essas duas de hoje, para seguir. Tipo, casa, a gente já sabe, né? É um lugar. Posso marcar com E ou E só. Marco com E se o meu verbo da frase, né, não representar uma ação que acontece na casa. Marco com E só se esse lugar for um lugar onde uma ação acontece. Seriam os primeiros casos. Mas eu ainda posso marcar com E se essa casa for um lugar para o qual eu indique um movimento, uma direção. Tá aqui. Ela vai indicar um local, uma expressão de tempo, e esse caso aqui, o caso 2, um local que tem a ver com movimento. Tá aqui, ó. Então, quando eu quero usar um verbo indicando um movimento, que eu vou para lá, ou vou para cá, né? Eu posso usar E, partícula E. Minsu veio para a biblioteca. Então, isso indica um movimento dele. A biblioteca não é um ponto de origem. Vejam que nessas frases aqui, né? Esses lugares não são pontos de origem, mas é um lugar em que em que na frase nós temos uma ação relacionada a ele, ó, um objetivo que foi relacionado. Ir a algum lugar. Eu tenho o objetivo de ir para a Coreia, eu tenho o objetivo de ir para Singapura, para a biblioteca. Então, eu tenho o verbo gadar e vou para esse lugar. Existe um objetivo aqui na minha intenção da frase. Mina foi para Singapura. O objetivo dela era ir para aquele lugar. Minsu veio para a biblioteca. Então, o objetivo dele era vir ou chegar àquele lugar. Meu irmão foi admitido na universidade. O objetivo dele era ser admitido em tal lugar. Então, o E vai marcar esses lugares também. Certo? Deixa eu voltar para cá. Opa. Então, a pergunta da atividade que a gente requer que a gente saiba, conheça um pouquinho de vocabulário e conheça também essas situações de usar o verbo, a partícula, quando for necessário, se a atividade requerer. Então, que a gente tem aqui, ó, tipo, eu posso usar E ou E só. Eu tenho que ver o restante das informações. 학교까지 차로 1시간 걸려요. 학교, escola, 가지, vou começar a falar com vocês sobre isso, né? Ele indica até. Então, quando eu digo 학교까지, até a escola. Então, isso já me dá um toque, ó. Se eu falo até a escola, assim, a partir da onde? De onde isso começou? Eu preciso indicar uma origem, né? Nesse caso aqui, eu já sei de cara que de recebe e só, porque só e só é que indica o ponto de origem. 집에서 학교까지, então, de casa até a escola. 차로, olha o ro aí, a partícula ro, para indicar um meio ou um instrumento, porque eu sei que 차 é carro. Vocês receberam um vocabulário de apoio, se não me engano. Acho que não. 차로 1시간, 한 é o numeral 1, indicando a contagem, tá? Quando a gente indica horas. 1시간 걸려요. Então, colidar é um verbo que significa várias coisas, né? Entre essas coisas, mais de 30 significados. Ele vai indicar levar tempo. A gente viu isso no caso 6, de uso da partícula do sujeito. Então, leva 1 hora de casa até a escola usando o carro, de carro. Então, eu estou indicando aqui um local, a partir de onde a ação se origina, eu marco com e só. 집에서
학교까지 차로 1시간 걸려요. De casa até a escola leva 1 hora. Ficou claro isso aqui? Alguma dúvida? Ok. A última página foi essa daqui no caderno, que seria preencher os espaços em brancos com é só e responder a cada pergunta. Então, vou ser bem resumida e rápida, já que a gente já sabe que estamos usando o é só para indicar ou uma ação acontecendo num lugar ou a partir de algum lugar. Nós vemos na letra A, supermarket, supermercado. Então, a pergunta seria, onde, ireyo, que é o verbo trabalhar, irá trabalhar. Onde trabalha, tá? Esse lugar onde a gente trabalha, né? É um lugar onde acontece uma ação. A ação de trabalhar, trabalhar é uma ação ou é uma descrição? Eu estou descrevendo algo ou eu estou trazendo na frase uma ação? Irá é a ação, é uma ação, representação. Quem trabalha, né, precisa desenvolver alguma coisa, mesmo que seja somente os dedos no teclado do computador. Você precisa exercer uma ação. Ninguém ganha dinheiro paralisado no tempo sem fazer nada, né? Então, o verbo trabalhar, ele representa uma ação. Essa ação acontece em algum lugar. Então, se eu estou indicando uma ação em algum lugar, eu uso só. 어디에서 일해요? Onde você trabalha? Onde é que você exerce essa ação de trabalhar? Então, eu vou responder como? Alguém quer tentar responder? Eu posso tentar daqui. Vou tentar daqui, então. 어디에서 일해요? Essa dúvida também surgiu no grupo C. 슈퍼마켓에서. Essa seria a dúvida. Vou colocar aqui. Vou pegar outro WhatsApp. A gente ouve, é muito comum a gente ouvir assim, 슈퍼마켓, mas o só, né? O correto seria colocarmos 슈퍼마켓 só, juntar tudo. E aí a gente pronunciaria 슈퍼마켓에서, 슈퍼마켓에서. O que acontece é que na fala, como a gente está habituado a ouvir muito dorama, assistir muito dorama, né? E não pegar muita gramática, a gramática a gente pega mais aqui, né? No projeto. A maneira escrita correta é essa mesmo. 슈퍼마켓에서. Essa seria a maneira correta. Porém, na fala, eles acabam omitindo o bloquinho do E. Esse E aqui acaba ficando de fora. Então, a gente vai falar 슈퍼마켓에서. Isso na fala, certo? Vai escrever, coloca o E. Se for pronunciar, para facilitar, pode pronunciar 슈퍼마켓에서. É muito mais natural. Quem colocou 슈퍼마켓에서 일해요, tudo bem, tá escrito corretamente. Quem colocou 슈퍼마켓에서 일해요, também tá correto, só que essa expressão a gente vai usar na fala para facilitar a pronúncia, certo? Vou para B agora, se ninguém tiver dúvidas, eu vou seguir aqui para a gente terminar. Na B, onde 기차를 타요. 기차 é trem. 타요 é o verbo tada, pegar, né? Olha aqui de novo, né? Quem pega, pega alguma coisa. Por isso que 기차 está marcado com a partícula de objeto. No nome do lugar tem Gangnam-gyeok. Gangnam é o nome da região, né? E gyeok é estação, significa estação. Então, estação Gangnam. Onde é que você vai pegar o metrô? Onde é que você pega o metrô? Então, a ação de pegar o metrô acontece em Gangnam-gyeok, na estação Gangnam. 어디에서 기차를 타요? Onde é que você vai praticar essa ação de pegar o metrô? E aí a gente só substitui o 어디 pelo lugar. 강남역에서 기차를 타요. Se quiser acrescentar eu, pode também. 저는 제가 강남역에서 기차를 타요. Eu pego o metrô, o trem na estação Gangnam, certo?
A C, 토요일. 토요일, um dia da semana, né? Sábado. 집, casa. Então, sábado, casa. 뭐 할 거예요? O que fará? O 뭐 é o que ou qual, né? 할 거예요 é o verbo radar no futuro. Já tem uma dicasinha, né? Que tira o da e coloca o real. Então fica 할 거예요 para indicar o futuro. Fará. O que fará? Em casa, ó, casa é um lugar, né? No sábado. Esse e que vem em 토요일 indica a expressão de tempo. Eu sei que é muita informação. Quem for do grupo B que estiver aqui acompanhando vai ficar, poxa, achei que era um lugar, né? Aprendi assim. Mas se vocês estiverem acompanhando aqui, isso vai ficar como um toquezinho só. Não se preocupem com isso agora, que a gente vai chegar no momento de aprender. Para quem é do grupo C, que é o que eu estou direcionando agora, a gente já sabe, né? 토요일에 집에서 뭐 할 거예요? No sábado, que é uma expressão de tempo, indica um dia da semana. Então eu marco com e sempre. Um dia já, né, expressões de tempo assim, e sempre. 토요일에 eu poderia dizer 집에. Vamos olhar para o verbo. O verbo indica uma ação de fazer alguma coisa. Ela vai ter que substituir pelo que vai fazer, alguma ação. Então não dá para usar eu, vou usar e só. 토요일에 집에서 뭐 할 거예요? No sábado, em casa, o que é que você vai fazer? E aí eu tenho uma resposta aqui, uma sugestão de resposta, né? Que vai levar a gente para a dúvida final de hoje. 청소하다, limpar. Então, 토요일에 집에서 청소할 거예요. Se colocaram no futuro, deve ficar assim, né? Eu substituo o 뭐 할 거예요, o que fará, pela ação. O que fará não interessa mais, eu vou responder. Então, 토요일에 집에서 qual é a ação que eu vou praticar? Que eu não sabia qual era, agora eu já sei. 청소하다. No futuro, tira o da. 청소할 거예요. Eu tiro o da e acrescento um real. 청소할 거예요. Então, sábado em casa eu farei a limpeza. Para a última, né? Ontem. Ontem, 저녁. 저녁, noite. Ou jantar, né? Nesse caso da frase, noite. 어제 저녁에, noite é uma expressão de tempo, então eu marquei com E. Na noite de ontem, 어제 저녁, na noite de ontem, shopping center, com alguma partícula, que seria eu ou é só, 뭐 했어요? O que você fez? Então, o que você fez no shopping center na noite de ontem? Shopping center é um lugar onde você deve ter praticado uma ação, né? Nesse caso, a gente tem aqui o exemplo da palavrinha pizza. Pizza, né? Então, eu vou dizer que eu comi pizza. Alguém quer tentar responder essa? Tem alguém aqui que queira praticar ou eu posso fechar essa daqui? Isso, shopping center, quer dizer, 센터에서, não tem, é que a gente tem o hábito de dizer centro, né? O R não aparece. 쇼핑센터에서 피자를 먹었어요. Isso aí, certo? Foi Viviane, não foi que respondeu? Solange, as vozes parecidas. Solange. Pronto, então 어제 저녁에 쇼핑센터에서 피자를 먹었어요. Seria a resposta mais completa para essa alternativa. Então, ficou alguma dúvida aqui? Por que que a gente usou e só em todas elas? Tudo ok. Sim, certo. Tá certo, tá? E na fala você pode mudar os termos de lugar, na escrita também. Você pode ficar à vontade. Esse chegar poderia ter vindo no começo, poderia ter vindo no meio. Só não vem no final, porque o final é verbo, né? Porque se você colocar a partícula, colocou a partícula com cada termo, tá ótimo. Você pode mudar ele de lugar à vontade.
É claro que tem termos que se complementam e aí a gente sugere, deixa juntinho, deixa pertinho do outro, mas não tem problema, dá para entender na fala, ó. Se você repetir sua frase aí, repete ela, por favor. Isso. Uma dica é, quando usar o na, deixa para usar quando a frase for informal, certo? A gente faz muito isso, às vezes eu faço e nem percebo às vezes também, né? Já que a frase termina em o, né? O verbo termina em o, manter isso, para não ficar uma frase, né, começando informal e terminando formal. É como se eu dissesse, ô, ei, você aí, senhor juiz, né? Não ficar misturado, então confunde o ouvinte. Eu também faço isso às vezes, eu começo. Escreva a partir dessa linha até aquela linha. Então, o verbo escrever vem no final. E o verbo dar, né? Que a gente pode escrever suceiou para a pessoa fazer isso de maneira educada, ou soiou, sem ser tão educado, né? Educado, mas não tanto. E isso pode. Pode ser. É uma opção. Pode. Soiou. Então, quando eu peço aqui, escreva a partir dessa linha até aquela linha, essa frase pode ser uma ordem, o professor dando ordem para o aluno. Então, ele não precisaria dizer suceiou. Ele poderia dizer só eu, ou até só, né? Claro que eles são muito respeitosos, então é muito. Geralmente essa conversação informal, ela acontece mais entre amigos, com relação assim, institucional, um professor, um aluno, eles mantêm essa formalidade. Mas se fosse para fazer de forma como um pedido, né? A gente usaria suceiu. Então a frase ficaria como? 이 줄에서 그 줄 ou 저줄까지 서서요, se eu quiser ser formal e super educada no meu pedido, ou só eu, ou apenas só, se eu quiser ser casual, certo? O foco aqui é a partícula é só, né, para indicar que é a partir desta linha, então esta linha ijur é só, a partir dessa linha, mas a gente acabou vendo um pouquinho do verbo. Eu vou começar o treino oral com o pessoal aqui agora e queria saber se ficou alguma dúvida, ou se a gente já pode encerrar por aqui. Podemos encerrar por hoje? Conseguiram tirar as dúvidas? Tem uma dúvida lá só para finalizar do Carigô, de Clarice. Eu vou deixar um link de um vídeo que eu já tinha gravado, mas é simplesinho, para Clarice dar uma olhadinha e para quem ficar com dúvida também do uso do Carigô. Carigô a gente usa para unir sentenças, frases. Antes dele, sempre um pontinho na frase anterior, coloca o Carigô e a gente vai unir frases que não tenham nada a ver uma coisa com a outra. Eu comi maçã e eu fui ao shopping. Eu fui à igreja e eu li um livro. Elas não estão conectadas. E ainda assim a gente pode também usar carregou para indicar sequência de fatos. Por exemplo, eu comi e eu dormi. Eu fiz atividade, fiz o dever de casa e fui descansar. Então, uma sequência de atividades também pode ser usada como carregou. Mas lá no vídeo tem essa explicação melhor, certo? E aí, se sobrar alguma dúvida ainda, é só deixar na enquete para domingo que vem, tá bom? Vou finalizar aqui para começar o treino com elas, certo? Obrigada por participarem. Eu tô meio rouca aqui já. 안녕.